Intenção. O primeiro aspecto do bom companheirismo dentro de um casamento é que um muçulmano deve sempre ter uma boa intenção em relação ao seu cônjuge. Não é possível que um casal se trate gentilmente e seja feliz junto sem uma boa intenção um para o outro. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 231. E quando voces se divorciarem de mulheres e las tiverem, quase cumprido seu prazo. Ou as retenham de acordo com termos aceitáveis ou as liberem de acordo com termos aceitáveis, e não as retenham pretendendo mal para transgredir contra elas. E quem faz isso certamente se injusticu. Quando um casal tem uma boa intenção de manter um ao outro feliz, então Alá, o Exaltado, os guiará em direção ao amor mútuo e respeito um pelo outro. Isso foi indicado no capítulo 8 Al-Anfal, versículo 70. Se Deus conhece algo bom en vossos corazoes, Ele vos dará algo melhor do que aquilo que vos foi tirado. É vital que o marido e a esposa tenham uma boa intenção um para com o outro, pois isso se manifestará em suas ações. Uma vez que essa intenção mude, Alá, o Exaltado, mudará o relacionamento que eles compartilham. Capítulo 13 Ar-Had, versículo 11. Na verdade, Deus não mudará a condição de um povo até que ele mude o que há em si mesmo. Esse relacionamento então se tornará difícil e tenso. Sempre que uma pessoa tem uma boa intenção, isso purificará seu coração espiritual. Quando seu coração espiritual é purificado, o resto de seu corpo se tornará purificado, como sua língua. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4094. Isso fará com que cada aspecto de seu casamento dê um grande passo em direção à bondade e à felicidade. Discurso gentil. O segundo aspecto relacionado à boa companhia no casamento é a fala. Como a intenção de alguém é um aspecto interno da boa companhia, a boa fala é o aspecto externo da boa companhia. Tanto o marido quanto a esposa devem temer a Alá, o Exaltado, em relação à fala um com o outro. Um casamento não pode ter sucesso sem essa qualidade. A maioria dos divórcios ocorre por falta de controle sobre a fala. As palavras proferidas por uma pessoa não podem ser retiradas, então é importante que os casais pensem antes de falar, pois as palavras podem às vezes causar dor mais duradoura do que ações físicas. Eles devem agir de acordo com o hadith abrangente e de longo alcance do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sahih Muslim, número 176. Ele aconselha que uma pessoa deve falar boas palavras ou permanecer em silêncio. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 70. O vos que credes temei a Deus e falai palavras justas. Boas palavras beneficiam um casal neste mundo e no próximo. Enquanto isso, palavras más não só afetarão negativamente seu casamento, mas também levarão ao mal no próximo mundo. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, certa vez alertou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2314, que basta uma única palavra má para fazer uma pessoa cair no inferno no dia do julgamento. A fala gentil deve ser usada quando um casal se chama. É importante que eles se refiram um ao outro apenas de forma gentil. Embora brincar mantendo a verdade não seja ilegal no Islã, é melhor para um casal não dar apelidos ruins um ao outro. Embora o casal possa ver que é uma piada, certamente chegará um momento em que um deles não estará com humor para brincadeiras, e chamá-lo por esse apelido neste momento só os irritará. Portanto, é melhor sempre se referir um ao outro de forma gentil, mantendo a modéstia, especialmente na frente dos outros. Dirigir-se um ao outro de forma sarcástica ou zombeteira só leva à inimizade. Com o tempo, essa inimizade pode crescer até se tornar um motivo para discussões e até mesmo divórcio. É da natureza humana reagir às pessoas de forma semelhante à forma como são tratadas. Se alguém demonstra gentileza ao falar com os outros, geralmente descobrirá que os outros conversam com ele de maneira gentil também.
Isso se aplica ainda mais a casais. A gentileza na fala também deve ser usada quando um casal pede algo um ao outro. Um marido não deve pedir algo de forma autoritária para que sua esposa se sinta mais uma serva do que uma esposa. É comumente testemunhado que quando alguém pede algo de forma gentil, não só há uma chance maior de obtê-lo, mas a outra pessoa ficará mais feliz em satisfazer sua necessidade do que se pedisse algo de forma áspera e autoritária. A esposa também deve pedir coisas de forma gentil, sem sobrecarregar o marido ou sem ser muito exigente, especialmente quando a coisa não é uma necessidade. Uma esposa provavelmente obterá o que pede se pedir de forma gentil, em vez de menosprezar o marido e questionar seus sentimentos em relação a ela, quando ele hesita em atender ao pedido imediatamente. Nenhum dos cônjuges deve ficar bravo e proferir palavras duras se seus pedidos não forem atendidos. Às vezes, é necessário um pouco de tempo antes que uma pessoa ceda a um pedido. Eles nunca devem trazer à tona os casos passados em que seu pedido não foi atendido. Nem devem alegar que seu cônjuge não se importa com eles. Isso só leva a discussões e só afastará o cônjuge do que ele solicitou. É importante notar que, para evitar discussões e tensões no casamento, nenhum dos cônjuges deve solicitar muitas coisas desnecessárias ao seu cônjuge. Essa atitude pode se tornar um fardo, pois o marido pode se sentir como se não fosse nada mais do que um caixa eletrônico para sua esposa. E uma esposa pode acreditar que não é nada mais do que uma serva na casa de seu marido. Gratidão. É importante que ambos os cônjuges demonstrem apreço um pelo outro quando os pedidos são atendidos. Embora a fonte das bênçãos seja Alá, o exaltado sozinho, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4811, que quem não é grato às pessoas não pode ser grato a Alá, o exaltado. Isso ocorre porque, embora a fonte da bênção seja Alá, o exaltado, sozinho, ele escolheu uma pessoa como um meio para entregar a bênção. Portanto, agradecer ao meio é, de fato, uma forma indireta de agradecer a fonte da bênção. É por isso que os embaixadores dos reis são honrados. De acordo com o sagrado Alcorão, quando alguém é grato a Alá, o exaltado, isso faz com que receba mais bênçãos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Lémbrate de quando o teu Senhor proclamou: "Es fores grato, certamente te aumentarei favor." Uma das maneiras pelas quais Alá, o exaltado, fornece mais bênçãos a alguém é quando eles demonstram gratidão a Alá, o exaltado, e a pessoa que entregou a bênção. Então, no caso de um casal, demonstrar gratidão um ao outro fará com que eles atendam mais aos pedidos um do outro, levando a um aumento nas bênçãos. Ser observador. É importante que cada pessoa aprecie o humor do cônjuge antes de falar com ele. Ou seja, se eles observarem que o cônjuge está cansado, doente ou de mau humor, é importante que eles escolham suas palavras ainda mais sabiamente, pois falar em um momento inapropriado geralmente leva a discussões. Em situações como essa, dar um pouco de espaço um ao outro pode ter um efeito positivo enorme no casamento. Não se deve pedir coisas desnecessárias um ao outro nessas situações, pois é menos provável que o cônjuge tenha seu pedido atendido e mais provável que a conversa leve a uma discussão. Argumentos. Como as pessoas não são perfeitas, um casal terá discussões durante o casamento. Na verdade, nenhum relacionamento é livre de discussões. É importante usar uma fala gentil durante as discussões, pois é raro alguém aceitar sua falha e aceitar a verdade quando é falado de maneira dura. Na verdade, a dureza só fará com que alguém seja empurrado para mais longe de aceitar sua falha e mudar para melhor. Muitas vezes, quem trata os outros com dureza causa mais problemas do que a coisa inicial que levou à discussão, mesmo que esteja certo. Assim como algumas verdades não devem ser ditas quando podem ofender alguém, alguém que está certo também não deve usar dureza durante as discussões. Estar certo não dá a alguém o direito de usar dureza na fala.
Essa atitude só fará com que a inimizade cresça dentro de um casal. Além disso, é melhor deixar certas coisas de lado que não são obrigatórias de admitir ou entender, em vez de discutir sobre elas com o cônjuge. Ignorar, na maioria dos casos, leva a uma felicidade maior do que sempre repreender e discutir com o cônjuge sobre cada pequena questão. Certas coisas que são importantes, como os deveres obrigatórios, são algo que deve ser abordado e discutido, mesmo que isso leve a uma discussão. Mas em casos como esse, deve-se sempre usar palavras gentis, pois um resultado bem-sucedido é mais provável com essa técnica. Muitas críticas, mesmo que sejam construtivas, podem levar à inimizade. Uma pessoa sábia entende que a maioria das pessoas, especialmente nos dias de hoje, não gosta de ser criticada construtivamente. Esse hábito só levará à inimizade entre um casal. Criticar construtivamente de vez em quando é aceitável, pois ajuda um ao outro a melhorar como muçulmanos, mas não deve ser exagerado. Deve ser feito de maneira gentil e no momento apropriado. Dizer a coisa certa no momento inapropriado pode levar a mais problemas. Gentileza em ações. Outro elemento de boa companhia entre um casal é o tratamento gentil. Não apenas uma pessoa deve mostrar tratamento gentil ao seu cônjuge por meio de suas palavras, mas também por meio de suas ações. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3895, que o melhor homem é aquele que trata sua esposa gentilmente. Portanto, um muçulmano nunca aperfeiçoará seu caráter até que trate seu cônjuge gentilmente, mesmo que trate os outros com respeito e gentileza. Os direitos de todas as pessoas devem ser cumpridos. Não se pode esperar sucesso cumprindo os direitos de alguns parentes e ignorando os direitos dos outros. Um verdadeiro muçulmano se esforça para cumprir todos os direitos designados a ele por Alá, o Exaltado. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2003, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a coisa mais pesada na balança do dia do julgamento será o bom caráter. Portanto, é essencial que os muçulmanos adotem esse comportamento, especialmente com seus parentes, como seu cônjuge. É uma hipocrisia clara tratar o mundo exterior com gentileza e tratar a própria família, como o cônjuge, de forma cruel. Essa pessoa está apenas seguindo seus próprios desejos e não os ensinamentos islâmicos. Essa pessoa de duas caras acabará sendo exposta e desonrada neste mundo, e encontrará uma grande punição no próximo mundo, a menos que se arrependa sinceramente. Tarefas domésticas. Um aspecto do tratamento gentil no casamento é que cada cônjuge deve ajudar um ao outro nas tarefas domésticas. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ajudaria sua família com as tarefas domésticas, provando assim que essas tarefas são neutras em termos de gênero. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6039. Mas é importante notar que um muçulmano deve seguir corretamente a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e não seguir seus próprios desejos. Este hadith acrescenta claramente que quando chegasse a hora da oração obrigatória, ele iria para a mesquita. Isso indica claramente que ajudar com as tarefas domésticas é importante, mas a oração obrigatória com a congregação na mesquita é mais importante. Cada tradição é priorizada e deve-se seguir essa ordem corretamente, e não escolher quais tradições deseja seguir. Demonstrar afeição. Outro aspecto do tratamento gentil é mostrar afeição um ao outro. Isso não reduz a masculinidade de um marido ao fazê-lo. É uma maneira de demonstrar ao cônjuge que ele tem um lugar importante em sua vida. Isso aumenta o amor e o tratamento gentil entre um casal. Mas é importante notar que a modéstia deve sempre ser mantida, especialmente na frente dos outros.
É por isso que é importante para um casal ter um espaço privado dentro de sua casa, onde eles podem passar algum tempo privado juntos durante o dia. Comprometendo. Parte de viver com gentileza é entender que o casamento é sobre sacrifício e comprometimento. Um cônjuge não pode esperar obter o que deseja o tempo todo. O casamento é um relacionamento de dar e receber. Na maioria dos casos, quanto mais alguém desiste e se sacrifica pelo cônjuge, mais ele apreciará e, em troca, se sacrificará por ele. Responder sinceramente com bom. Mesmo quando o cônjuge demonstra más maneiras, um muçulmano não deve responder da mesma forma, pois isso não é um sinal de um verdadeiro muçulmano. Em vez disso, eles devem temer a Alá, o Exaltado, e as consequências das más maneiras e demonstrar boas maneiras para com seu cônjuge. Isso só elevará seu status neste mundo e no próximo. E mesmo as piores pessoas acabarão apreciando essa reação de alguém, mesmo que não a demonstrem. Um muçulmano deve se lembrar de que Alá, o Exaltado, está observando-os e os recompensará em ambos os mundos. Quando um muçulmano trata seu cônjuge gentilmente por causa de Alá, o Exaltado, então sua recompensa está com ele. Eles não devem buscar compensação de seu cônjuge. Se alguém deseja recompensa de Alá, o Exaltado, eles devem agir por sua causa e buscar recompensa somente dele, não de outros. Este é um ponto extremamente importante que muitos ignoram. Eles tratam seu cônjuge gentilmente esperando o pagamento deles, quando deveriam agir por causa de Alá, o Exaltado, como ele ordenou que tratassem seu cônjuge gentilmente. Quem busca a recompensa das pessoas será informado para ganhar recompensa delas no dia do julgamento, o que não será possível. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3154. Ignorar e perdoar. Outro aspecto do tratamento gentil é que cada muçulmano remova as imagens de contos de fadas do casamento de suas mentes, pois ninguém é uma pessoa ou cônjuge perfeito. Em vez disso, eles devem entender que da mesma forma que estão longe de ser perfeitos, os outros também estão. Ou seja, da mesma forma que alguém comete erros, os outros também cometem, e da mesma forma que alguém gostaria que os outros o ignorassem e o perdoassem, eles também devem ignorar e perdoar os erros dos outros. Capítulo 24, An-Nua, versículo 22. E que les perdoem e ignorem. Você não gostaria que Alá o perdoas. Isso é ainda mais importante para casais, pois não negligenciar e deixar as coisas passarem só levará a tensões em seu casamento. Cada muçulmano deve aprender a deixar as coisas passarem e não guardar rancores, usando assim os erros passados de seu cônjuge contra eles. Infelizmente, essa mentalidade é muito comum em muçulmanos hoje em dia. Eles se recusam a deixar as coisas passarem e lembram os outros de seus erros, mesmo décadas depois. Isso não apenas reduz as chances de serem perdoados por Alá, o Exaltado, mas também leva à inimizade e dificuldades em seus relacionamentos. Como um casal passa muito tempo junto, esse tipo de atitude pode ser desastroso. Aprender a deixar as coisas passarem não apenas torna alguém um muçulmano melhor e aumenta sua chance de ser perdoado por Alá, o Exaltado, mas também cria respeito e amor por eles no coração de seu cônjuge. Isso fará com que seu cônjuge se esforce mais para agradá-los. Além de coisas ilegais, um muçulmano deve aprender a deixar outras questões menores passarem e não transformá-las em um grande problema. É triste ouvir que casais frequentemente discutem por coisas mesquinhas. Aquele que critica mal nunca terá um casamento bem-sucedido. Eles só dificultarão a sua vida e a dos outros. Se Alá, o Exaltado, não critica mal, embora tenha conhecimento sobre todas as coisas, os muçulmanos também não deveriam, se desejam encontrar alguma alegria em seus relacionamentos, especialmente no casamento. É por isso que o santo profeta Mohammed,
que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 3645, que uma pessoa não deve desgostar de seu cônjuge por uma característica que possui, pois pode possuir outras características que lhe agradam. Este hadith também aconselha que um muçulmano deve tentar observar seu cônjuge de forma positiva, em vez de sempre observar ou avaliar suas características negativas. Isso não significa que eles devem se comportar como se seu cônjuge fosse perfeito. Significa que eles não devem criticar características negativas menores, enquanto gentilmente os encoraja a abandoná-las com o passar do tempo. Há uma grande diferença entre ignorar completamente as características negativas dos outros e agir como se fossem perfeitos e se concentrar em seus aspectos positivos, enquanto gentilmente os aconselha a mudar para melhor. As pessoas raramente mudam da noite para o dia, então os muçulmanos devem ser pacientes, pois leva tempo para abandonar características negativas. Conclusão. O que se segue é um resumo da maioria dos conselhos dados neste livro até agora. Foi dado inicialmente a uma mulher, mas foi editado para que se aplique tanto a maridos quanto a esposas. Se um muçulmano se comporta como a terra e apoia seu cônjuge em todos os momentos, então seu cônjuge se tornará o céu para eles, protegendo-os do mal. Se um muçulmano dá paz de espírito e corpo ao seu cônjuge, em troca, ele se tornará um pilar de apoio financeiro, mental e físico para eles. Se um muçulmano se esforça para manter seu cônjuge feliz, dentro das leis do Islã, então ele descobrirá que seu cônjuge, por sua vez, faz o mesmo. Se eles respeitarem e honrarem seu cônjuge, eles receberão o mesmo. Ou seja, o que alguém dá é o que ele receberá. Um muçulmano deve ser modesto e somente falar e agir de uma forma que agrade a Alá, o Exaltado e seu cônjuge. Eles devem estar contentes com seu casamento e o que possuem, pois isso é verdadeira riqueza e felicidade. É bastante evidente se alguém observar a mídia que fama e fortuna não trazem felicidade. Na verdade, a maioria das celebridades acabam se divorciando apesar de sua fama e fortuna. Um muçulmano deve garantir que deve se adornar para seu cônjuge, evitando extravagâncias e desperdícios, pois este é um aspecto da manutenção do amor que compartilham. Deve-se sempre estar ciente do humor de seu cônjuge e falar e agir apropriadamente, pois discussões podem ocorrer mesmo se a coisa certa for dita no momento inapropriado, por exemplo, quando se está com fome ou cansado. Um muçulmano deve apreciar o valor do dinheiro e não desperdiçá-lo, pois isso não é apreciado por Alá, o Exaltado, e não é apreciado por um cônjuge temente a Deus. O casal deve dar prioridade máxima à educação em questões religiosas e garantir que seus filhos tenham uma boa educação em questões mundanas e religiosas. Esta educação fortalecerá o vínculo entre eles. Um muçulmano deve tentar atender aos pedidos razoáveis de seu cônjuge, desde que isso não desafie os comandos de Alá, o Exaltado. Como negar constantemente o cônjuge pode levar a raiva e discussões. Qualquer coisa que ocorra entre eles deve ser mantida em segredo, pois revelar segredos pode quebrar a confiança entre um casal. A única exceção é quando um busca o conselho do outro, mas mesmo assim não deve se tornar um assunto público e não deve ser espalhado para muitas pessoas. Um muçulmano deve, dentro de certos limites, tentar espelhar as emoções de seu cônjuge. Por exemplo, eles não devem ficar abertamente felizes quando seu cônjuge está triste, pois isso pode fazer uma pessoa acreditar que seu cônjuge não se importa com seus sentimentos. Um muçulmano deve aprender a se sacrificar e se comprometer pelo bem de seu cônjuge dentro dos limites do Islã, pois isso fará com que seu cônjuge se esforce para mantê-lo satisfeito. Uma boa maneira de lembrar de tudo isso é que um muçulmano deve tratar seu cônjuge da mesma forma que gostaria que seu amado fosse tratado por seu cônjuge. Por exemplo, um marido deve tratar sua esposa da mesma forma que gostaria que seu genro tratasse sua filha. Ou uma esposa deveria tratar seu marido da mesma forma que gostaria que sua nora tratasse seu filho.
Adotar essa mentalidade por si só seria o suficiente para resolver inúmeros problemas dentro do casamento. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.